Bom dia a todos. O meu nome é Patrícia Franganito, represento o Bureau Veritas Portugal e agradecer à organização o convite para estar aqui hoje convosco. Vamos falar de Intelligent Asset Management e vamos focar a nossa intervenção desta mesa redonda em três grandes pilares: People, Processes and Technology. Cada vez mais, a gestão da informação é fundamental para melhores escolhas, para decisões fundamentadas, savings e tantos outros aspectos que as organizações neste momento estão preocupadas. O uso da tecnologia, seja através da inteligência artificial, seja através da Internet of Things, o que seja, é e será determinante no futuro, mas também um processo bem mapeado e pessoas conscientes serão determinantes para uma efetiva gestão de ativos. Monitorizar ativos em tempo real, planear manutenções mormente preventivas, detectar precocemente problemas, reduzir custos operacionais e prolongar a vida útil dos ativos físicos são, efetivamente, algumas das vantagens que podemos encontrar quando falamos de sistemas de gestão de ativos. Há, contudo, uma tendência muito grande nas organizações que se chama o pilar da sustentabilidade. E também a sustentabilidade é chamada aqui para o foco da gestão de ativos, maiormente com a questão dos consumos de energia e também da diminuição da pegada de carbono. Eu passo a apresentar os convidados que tenho neste painel. À minha esquerda tenho Tiago Fernandes, Senior Director for Intelligent Asset Management da SAP. Muito obrigada, Tiago. Em seguida, João Galego Moura, Partner Head of Real Estate and Infrastructures da Ernst & Young. Obrigada, João. Depois, Paula Branco, Advisor to the Board of Directors do Metro do Porto. Obrigada, Paula. E, por último, Inácio Aguirre, Diretivo da IT of Assessment Management da AIESA. Bem-vindo a todos. Muito obrigada. Começamos com uma primeira pergunta que tem a ver com, na vossa perspectiva, como é que este tema da gestão de ativos, quer na Europa, quer a nível internacional, está a ser gerido e quais é que são as tendências que este tema terá no futuro? Começo por ti, Tiago. Muito bem, obrigado, Patrícia. É um tema, de facto, que está a crescer muito, principalmente para os profissionais que se movem nestas áreas. Eu tenho, e ainda bem que fazes essa questão, porque eu tenho a responsabilidade de trabalhar um mercado EMEA, ou seja, Europa, Médio Oriente e África, e de facto as tendências em cada um dos mercados é bastante distinto. Para a minha surpresa, eu comecei nesta função em 2022, quando comecei a ir ao Médio Oriente, achei, bem, eles estão super atrasados nestas áreas. E de facto fui bastante surpreendido nestes três pilares, quer na parte de pessoas, quer na parte de tecnologia, quer na parte de processos. Por exemplo, na área das pessoas, eles trabalham em ambientes muito, muito extremos. Nós, quando pensamos em alterações climáticas, pensamos que umas chuvinhas aqui ou uma semaninha de calor como a desta semana é complicado de gerir. Imaginem, durante o ano todo, trabalharem com temperaturas médias de 40 graus no meio do deserto. Que impacto é que isto tem nas pessoas? É muito difícil recrutar pessoas qualificadas para trabalhar em ambientes críticos, em infraestruturas críticas como eles têm. Vejam o caso, por exemplo, de plataformas de petróleo. Okay? Vejam o caso, por exemplo, de redes de distribuição de água no meio do deserto. E outro tipo de indústrias, como por exemplo caminhos de ferros, é muito complicado para eles recrutar pessoas e tornar este tipo de indústria atrativa. Onde é que eles se estão a diferenciar? Primeiro, têm uma estratégia muito clara do que querem fazer no médio prazo. Por exemplo, a Arábia Saudita tem a visão 2030 para, de facto, tornar a Arábia Saudita como um centro de negócios que compita com a Europa e que compita com os Estados Unidos e também com a Ásia. E isto implica, obviamente, captar profissionais qualificados em todas as áreas e na gestão de ativos também para trabalhar nestas áreas. Na área dos processos, eles estão muito mais evoluídos nos processos face ao tipo de indústrias mais proeminentes que eles gerem. A indústria do oil and gas, que é muito comum naquela área, naquela zona do globo, é talvez das indústrias pioneiras na introdução de atividades relacionadas com a engenharia de manutenção, com a conservação de ativos, com a integridade, e que implica, obviamente, que os quadros
que trabalham nessas áreas sejam muito, muito qualificados. E os próprios processos são processos muito evoluídos quando comparados com outro tipo de indústrias. Do ponto de vista da tecnologia, o que é diferente em relação à Europa? A aversão ao risco lá é menor. Ou seja, obviamente, porquê? Porque também tem disponibilidade financeira para investir em projetos pilotos que começam €1 milhão, €2 milhões. Portanto, e aqui é impensável uma empresa que faça um projeto piloto nessas ordens de grandeza. Outro aspecto interessante é que eles executam e depois regulamentam. Ou seja, testam e depois, ok, então vamos criar um regulamento governamental que regulamenta estas áreas. Na Europa é um bocadinho ao contrário, e isso muitas vezes impacta no andamento. Regulamenta-se primeiro, cria-se muita burocracia e depois então executam-se os projetos. Ao nível da tecnologia, eles estão a usar muito já, têm uma sólida fundação naquilo que são os processos normais de negócio, muito assentes em uma ou duas tecnologias. Nós lá notamos uma forte adoção das tecnologias da SAP, porque de facto têm uma visão estratégica no médio prazo, onde desenham bem aquilo que querem fazer. Pois, se houverem tecnologias integradas que lhes permita ter contexto operacional, visualização, eles trabalham muito bem estas áreas, não são perfeitos, obviamente, mas que tenham uma visão de médio e longo prazo naquilo que é a adoção das estruturas de IT, das arquiteturas de IT para a gestão de ativos. Tiago, João, qual é a tua opinião aqui acerca destas tendências pelo mundo e também, enfim, focando aqui na Europa, onde nos encontramos na gestão de ativos? Muito obrigado, Patrícia. Bem, falar sobre a gestão de ativos em pouco tempo é difícil. Eu, pessoalmente, tenho uma carreira ligada à gestão de ativos de 24 anos e, portanto, a gestão de ativos era antigamente a chamada gestão de património, foi por aí que começou a gênese, e que está muito ligada também a regulamentos e a standards que foram implementando ao longo dos últimos anos e que as empresas tiveram que se adaptar. O primeiro grande impulsionador da gestão de ativos foram realmente as normas internacionais de contabilidade em 2004, que obrigaram a muitas empresas a começar a olhar para os ativos numa lógica de contabilização e que os ativos tivessem ou refletissem realmente uma imagem fiável em termos das contas. E a partir daí começa-se a desenvolver toda uma dinâmica relacionada com a gestão de ativos. O primeiro também, em termos de boas práticas, está na origem da ISO 55000, foi a PAS 55, em 2008, e que está muito ligada, e aqui sim, dar aqui o contexto mais internacional, que é a PAS 55 surge no Reino Unido para empresas de ativos regulados, portanto surge como uma norma de boas práticas, no fundo garantir que todo aquele contribuinte ou utilizador de serviço público e que paga uma tarifa, garantir que quem explora os ativos que estão ligados a essa tarifa o explora de forma eficiente e que consegue monitorizar os ativos ao longo do seu ciclo de vida. A PAS 55 acabou por não ter tanto sucesso quanto aquele que era previsto e aqui também dar-vos aqui uma nota que quando hoje falamos na gestão de ativos, e eu percebo que há aqui a questão de ter a máxima tecnologia ligada à gestão de ativos, há também um custo associado e o gestor de ativos tem que conseguir saber até que nível quer que a tecnologia o sirva, porque em algum momento o custo de gerir os ativos ou de gerir toda essa informação ou de gerir a tecnologia associada aos ativos pode ser maior do que o benefício que tira de toda essa mesma informação. Portanto, nós trabalhamos com muitos projetos internacionais, verificamos que as empresas que estão em setores regulados realmente são aquelas que têm tido um maior incentivo e uma maior dinâmica a gerir os ativos de uma forma integrada. Aqui dizer que não vai... eventualmente para alguns dos que estão presentes isto pode não parecer que faça sentido, mas é a pura realidade. O Brasil está muito evoluído na gestão de ativos, a América também, o Canadá não tanto como a América. A nível da Europa, os países nórdicos, sem dúvida alguma. A Rússia também pode parecer estranho, mas tem uma lógica de gestão de ativos muito interessante, não no sentido da gestão da saúde, da condição e da manutenção preditiva, mas muito focos na questão do custo, do investimento e, portanto, fazem reavaliações de ativos e aptidões funcionais com muita regularidade. E depois a Ásia não tive tanto contacto quanto isso. E depois temos a África, que obviamente há aqui uma diversidade grande em termos de sistemas de gestão de ativos. Aquelas que têm empresas que são internacionais, esse compliance é visível, mas esta temática é algo que tem preocupado
hoje em dia todo o setor industrial e as empresas que têm ativos regulados. Portanto, esta aqui é um bocadinho a opinião. Muito obrigada, João. Passava agora para a Paula. Paula, Metro do Porto, também aqui com esta preocupação. Relativamente a tendências, e agora eu vou ter que descer à terra, porque os meus colegas acabaram de falar de mercados que têm muito mais dinheiro, dizer que, de facto, temos aqui 4 pilares que estão relacionados com a tecnologia, mas a tecnologia, para mim, é a matéria-prima, certo? Acho que tem que haver aqui alguma inovação, alguma vontade dos grupos de trabalho que temos nas nossas empresas, até ao nível do chão de fábrica, de quererem fazer alguma coisa. Muitas vezes, quase a totalidade das vezes, o investimento não abunda, e é importante que as pessoas percepcionem que toda esta tecnologia e estes sistemas que borbulham agora, que fazem sentido e que conseguem ajudar no processo de tomada de decisão. Gestão de ativos não se faz agora porque existe uma norma, já se faz há algum tempo, só que trabalhava-se muito aqui com o DNA que as pessoas tinham nas empresas, que estavam 20 anos associados à mesma empresa. Quando nós chegamos e somos novos, nós precisamos de alicerçar o nosso conhecimento em toda esta informação que temos que trabalhar. Falar na 55.000, mas se calhar eu voltava atrás, dava um passo atrás e estávamos em 1999 e tínhamos uma norma associada a aplicações ferroviárias, que era a 50.126, e que estruturava processos e tratava de uma coisa chamada RAMS, que era o Reliability, Availability, Maintainability and Safety. E isto aqui, para mim, já era uma pré-gestão de ativos, porque já se terminava um life cycle cost associado realmente à preocupação de determinados tipos de equipamentos que nós sabíamos que tinham que durar 30, 40, 50 anos, como o material circulante ou mesmo a própria via. Por isso já dávamos esses passos. Agora é óbvio que todos estes elementos aceleradores nos permitem sermos muito mais rápidos. Dizer também que quando olhamos para dentro de casa, e eu fui consultora durante alguns anos, as nossas PMEs muitas vezes não têm essa capacidade, mas acho que quando se lhes mostra os resultados, acho que percebem claramente que falta alguma coisa e que vão atrás. Tem sim é que se comprovar, e como o meu background é engenharia de fiabilidade, é difícil celebrar eventos que não aconteceram, porque é sinal que tratamos deles antecipadamente. Mas acho que conseguimos dar esse passo, e exemplo disso foi alguns dos projetos que tenho colegas sentados aqui e que conseguimos celebrar, por isso acho que continua a ser uma mais-valia. Muito obrigada, Paula. E agora, Inácio, ¿cuál es tu opinión relativamente a las tendencias que podemos ter en esta materia? Yo quería centrar sobre todo, cada vez más veo esta disciplina mucho más combinada. Estamos hablando de procesos, de tecnología y de personas. Y quizá al final la clave está en las personas, porque toda la cultura de gestión de activos yo creo que no se puede plantear desde una estrategia de negocio sin la tecnología. Y al revés, y a veces la tecnología ha querido imponer soluciones milagrosas para un problema o un rumbo que todavía un negocio no tiene del todo claro. Y de ahí surgen muchos problemas culturalmente, ¿no? Porque la tecnología puede que nos intente llevar por delante, que nos dé soluciones cuando yo todavía los problemas no los tengo claros. ¿Qué va a ser determinante? Y ya no solamente aplica al asset management, sino aplica, yo creo, a cualquier línea de negocio que se quiera plantear cualquier cliente. Hay que hacer una capilaridad y una unión de los conocimientos tecnológicos y de negocio a la hora de abordar los proyectos. Eso es un punto determinante. Cuando se están trabajando ya en muchos proyectos que no solamente combinan a personas de una misma organización, desde el negocio a tecnología, sino que tienes parceiros que también tienen que participar en tu ciclo de vida de tu negocio y tienes que involucrarlos como si fuera una parte igual de importante, porque forman parte de la cadena de valor. Y no solamente eso, sino que también muchas soluciones que se plantean en un ámbito ya internacional, puedes tener proveedores de diferentes países, de diferentes culturas, que hace que todo eso tenga que convivir con una cultura distinta bajo un mismo objetivo. Y eso es ineludible. Eso tenemos que al final darnos cuenta de que va a ser así y va a ser el gran desafío. Podemos trabajar
en diferentes territorios, con diferentes ámbitos y ese aspecto creo que hay que darle muchísima importancia. Y ya como último punto, sí comentar el tema relacionado con la estrategia, ¿no? Se ha comentado aquí antes las normas de certificación, las buenas prácticas y luego profundizaremos un poco más en lo que significa People, pero nos damos cuenta que esa visión estratégica y esa conciencia estratégica en relación a la gestión de activos debe ser el primer punto de partida, antes de hablar de ninguna otra cosa que componen todo este ecosistema. Entonces, bueno, es lo... Gracias, Ignacio. Las personas siempre en el centro de las estrategias, ¿no? Hasta porque en ODS 17 de Naciones Unidas, uno de los retos es exactamente hacer parcerías para que consigas alcanzar otras metas.